Então, vamos começar aqui a nossa última palestra do dia, desse segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia. Esse encontro é parte das atividades da Semana da Ciência e Tecnologia, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, o Campus São José dos Campos, e a gente tem a honra de contar com a professora Marisa aqui hoje. Antes de passar para a professora Marisa, eu queria dar alguns recados. A gente vai colocar aqui a lista de presença para os participantes que quiserem, que fizeram sua inscrição, poderão ter direito ao certificado de participação. Quem precisar pode habilitar as legendas no próprio Meet. Se a gente conseguir colocar no YouTube, vai ter as legendas automáticas geradas pelo Meet. E acho que é isso. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, antes de passar para a Marisa. Meu nome é Marina Dias, eu sou professora do Campus São José dos Campos, sou membro do NAI, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Campus São José, e estou na diretoria de políticas afirmativas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas. E eu estou como co-organizadora aqui do evento, junto com a professora Gisele, Eugênia, e a Juliana e a Sara, que são todos membros do NAI. Então, vou apresentar, antes de apresentar a professora Marisa, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros um pouco abaixo do ombro, eu estou usando uma blusa preta, e fones de ouvido, e atrás de mim tem uma parede branca, que é a parede do meu quarto. Aqui na tela eu coloquei um slide só com o cartaz do evento, que diz Segundo Encontro de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, a data e o link de inscrição. Então, vou apresentar a professora Marisa. Ela é professora aqui do campus, não, é professora aqui da Unifesp. Ela é fonoaudióloga e pedagoga, especialista em distúrbios da comunicação, audiologia, psicopedagogia, violência doméstica contra a criança e o adolescente, Libras e educação especial, mestre em ciências dos distúrbios da comunicação pela Unifesp, doutora em ciências pela Unifesp, docente do departamento de fonoaudiologia da Unifesp, coordenadora de integração acadêmica da própria GPQ, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e ela acabou de assumir a coordenadoria da CETAI, a Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp. Então, eu agradeço muito, professora Marisa, pela sua apresentação. Eu vou desligar a minha para você poder colocar o seu slide, tá bom? Acho que se você não conseguir, eu subo ele aqui, mas aí você me avisa. Muito obrigada e agradeço também a participação de todos e todas aqui presentes. Obrigada, Marina. É um prazer estar aqui. Eu também agradeço o convite e falar dessa questão que abrange a educação inclusiva é uma paixão e uma bandeira. Então, acho que a parceria que a gente estabelece, né, que eu estabeleço com a Marina e com os nossos pró-reitores dentro da nossa universidade, com todas as pessoas que fazem parte do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, ela é fundamental para que a gente consiga construir essa universidade que a gente deseja, uma universidade para todos e para todas. Então, eu sou uma mulher branca, loira, com cabelo na altura do ombro, de olhos azuis, utilizo um óculos de grau com armação quadrada, marrom. Atrás de mim tem uma parede com 2 canos prateados. Eu estou vestindo uma blusa, uma jaqueta jeans, e meu enquadramento é de busto para cima. Então, eu vou começar a compartilhar aqui os meus slides, vamos ver se eu consigo. E aí eu não vou ver vocês, mas eu gostaria de dizer que eu quero que fiquem à vontade para poder fazer perguntas, né? A Marina vai me avisando, mas eu queria
que vocês ficassem à vontade. Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Tá. Se você quiser apertar isso, tirar isso. Tá bom. Então, a ideia hoje é da gente conversar um pouco sobre neurodiversidade e práticas inclusivas. Por que é importante a gente falar sobre essa questão da educação inclusiva? Porque se a gente observar, não é, a matrícula que a gente tem, né, no censo escolar de 2022, já na educação infantil a gente tem a maioria das crianças, né, em 2022 aí, 174 mil, mais de 174 mil na educação infantil, matriculadas na escola regular. Né? Então, a gente tem essa educação inclusiva acontecendo nesse nível, como também nos outros, né? Então, a gente sai de uma ideia, né, de exclusão e passa para uma ideia de inclusão, que é a frequência dessas crianças, adolescentes e adultos na escola regular, né? Então, veja que no ensino fundamental o número é de quase 1 milhão, no ensino médio de mais de 203 mil, né? Então, a gente tem um número pequeno desses sujeitos na escola ou nas classes especiais. Então, a gente teve uma mudança nesse panorama. E se a gente pegar o que acontece nos estados, né? Nos níveis de educação infantil, fundamental e médio, a gente também vê que a maioria dos estados já está com pelo menos 70%, né? A maioria com mais de 90% de alunos incluídos na escola regular. Então, isso é um panorama que vem da educação básica e que está chegando no ensino superior. Né? Se a gente pegar a matrícula, né, desses alunos, a gente vê que nós temos um grande número, né, a maioria dos alunos tem deficiência intelectual, e em segundo lugar a gente tem os transtornos do espectro autista, depois a gente tem deficiência física, né, então, se a gente for ver a distribuição, esses são os grupos que nós temos aí dentro da escola regular, de acordo com o censo. Então, por isso, faz sentido a gente falar nessa educação inclusiva, né? Nessa educação inclusiva na neurodiversidade. Então, o que é essa educação inclusiva? Ela comumente é confundida com a educação especial, porque a educação inclusiva é aquela educação que é uma educação de qualidade para todos e todas. Ela é tão boa, né, que ela respeita a diversidade humana. Então, as questões políticas, de origens étnicas, as classes sociais, né, a condição econômica, e também as questões relacionadas à deficiência, ou às necessidades específicas dos alunos. E ela vem de uma ideia de transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais tolerante, capaz de mudar a relação entre as pessoas. Ela está presente, né, nos slogans das políticas educacionais nos últimos anos. Então, a gente vê nos slogans do Banco Mundial, né, da OCDE e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, a gente vê ela presente nos slogans aí mundialmente. Como é que ela surge, essa ideia de educação inclusiva? Ela surge das lutas sociais pela busca do bem-estar e harmonia das relações entre as pessoas e também pela luta pelos direitos. Então, ela acaba gerando uma série de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Né? Então, o foco acaba caindo na educação das pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista, né, superdotação. Por que será se, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de educação para todos? É que muitas vezes esses sujeitos acabam sendo renegados pelos próprios colegas, são vítimas de bullying e invisíveis para alguns professores. Isso gera uma sensação de não pertencimento, diminui a autoestima, e aí talentos acabam não sendo aflorados como deveriam. Né? E também tem uma questão histórica, então a gente vem de uma história de exclusão social, inclusive do direito à vida, então se a gente pegar lá na Grécia Antiga, né, tinha lá a pedra da Tarpeia, então quem tinha qualquer deformidade ou deficiência era jogado da pedra da Tarpeia.
Posteriormente, a gente passou para um modelo de segregação que era centrado nos atendimentos clínicos medicamentosos ou mesmo no isolamento da comunidade. Então, os sujeitos eram institucionalizados. E aí, quando a gente chega, né, no século XX, a gente começa com um modelo de direito à educação. Inicialmente, um modelo de integração, que passa, né, parte de um pressuposto de normalização. Você quer estar na escola normal? Torne-se normal. Então, parte-se de um pressuposto de que a pessoa com deficiência ou com qualquer necessidade específica tem que estar preparada para entrar na escola. Então, por isso surgem as escolas especiais, as classes especiais. Os sujeitos são preparados e são jogados na corrente principal, né? Então, por isso é chamado, a analogia que se faz é de modelo de cascata, né? Então, a escola não faz nada, é o sujeito que tem que se virar para participar dessa corrente principal. E se a gente pegar, né, um modelo de educação inclusiva, é a sociedade que precisa se modificar, porque para isso, né, essa mudança tem que acontecer para o exercício da cidadania. A escola precisa se preparar, né? Eu vou estender ao máximo a capacidade, né, ou as habilidades daquela pessoa com deficiência, então, oportunizando experiências que garantam que ela vai se desenvolver o máximo que ela puder, do jeito que ela puder, né? E, por isso, esse modelo envolve suporte na área de educação especial. Não dá para a gente dizer que o professor vai se virar sozinho. Então, quando a gente pensa na educação básica, o básico para acontecer a educação inclusiva é o atendimento educacional especializado e os outros apoios. E dentro dos espaços universitários, por exemplo, a gente tem núcleos de acessibilidade e inclusão, câmara técnica e formações como essa, que vão ajudar o professor a conseguir se organizar para poder trabalhar com aquele aluno, mas também havendo uma mudança na própria instituição e na cultura dessa instituição. Então, quando a gente pensa nessa educação inclusiva, a gente tem que as diferenças, né, elas são valorizadas. Então, elas são atributos e não obstáculos, né? Além disso, todo mundo tem o direito de pertencer, né? Tem o direito de estar e participar. Então, a rejeição tem que ser zero. Uma outra questão é que a aprendizagem se dá por meio da cooperação e da colaboração. Então, eu vou criar formas criativas para poder ampliar a aprendizagem dos alunos e também para o professor ensinar de uma forma criativa, né, de uma forma diferente, atendendo às necessidades desses alunos. Um outro aspecto importante é a incorporação do conceito de autonomia, independência e empoderamento nas relações. Porque eu tenho que entender que esse sujeito, ele tem que ter voz, né? Então, nada sobre nós sem nós, né? Então, todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, a comunidade acadêmica, elas estão presentes nas relações, elas têm que ser consideradas, inclusive a voz daquela pessoa que tem uma necessidade específica, principalmente a voz dele. Além disso, as famílias, né, e a comunidade local têm que participar em todos os processos, em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem, porque a inclusão tem que acontecer dentro da comunidade acadêmica, mas também nos espaços do entorno, nas famílias, né, nos espaços sociais que esse sujeito frequenta. Então, se a gente pegar esses princípios que a Leni Magalhães Berti coloca, né, inclusão é atender os sujeitos, né, os estudantes, nas vizinhanças da sua residência, garantir que ele tenha acesso, garantir que os professores tenham suporte, perceber que todo mundo pode aprender junto, mesmo tendo objetivos e processos diferentes, e os professores têm que criar novas formas de atuação. Mas ela não é levar a criança ou o adulto, né, à escola, sem que ele tenha um acompanhamento específico ou atendimento às suas necessidades. Às vezes, na escola regular, né, na educação básica, precisa de um acompanhante terapêutico, precisa de um auxiliar de vida escolar, né? Então, não é
ignorar as necessidades dessa criança e nem mesmo, ou desse sujeito, e nem mesmo fazer com que todo mundo siga do mesmo jeito sempre, né? Então, ao mesmo tempo, então, é preciso respeitar o ritmo desse sujeito. Também não é extinguir os atendimentos, por exemplo, na educação especial, que esse sujeito precise, para poder fazer os ajustes, para poder trabalhar com as questões relacionadas à aprendizagem, oportunizar a aprendizagem de outras formas. E também não é achar que o professor vai conseguir fazer esses ajustes sem ter suporte técnico. Então, existe toda uma legislação, né, um fundamento legal da educação inclusiva, e a gente precisa saber desse fundamento legal. Por quê? Porque a gente precisa ajudar tanto as famílias quanto os nossos alunos a buscarem os seus direitos, né? Então, a gente tem uma série de documentos que desde 1975 vêm sendo elaborados, né? Uns com uma visão mais capacitista e relacionando a questão da deficiência a essa incapacidade, mas outros que vêm avançando, que falam sobre luta contra a discriminação, sobre nada sobre nós sem nós, né? Sobre as questões éticas e de pesquisa com relação às pessoas com deficiência. E aí a gente tem documentos importantes, né, como a Conferência de Jomtien, a Declaração de Salamanca e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que arrematam essas questões de uma forma muito importante, né, e que impactam diretamente a legislação brasileira. Então, se a gente pegar a Conferência de Jomtien, ela fala sobre o direito, né, de aproveitar as oportunidades educativas e da educação básica para o desenvolvimento humano permanente, né, para que se tenha uma visão que contemple a diversidade humana e que se tenha a concentração na aprendizagem. Então, quando o aluno vai para a escola regular, ele vai para aprender, né? Se é para se socializar, ele vai para o clube, né? Então, ele vai para a escola para se socializar e para aprender. Então, chega daquela ideia, né, de achar que ele ia na escola só para que ele não ficasse em casa. Ele precisa aproveitar essas oportunidades de aprendizagem. Da Declaração de Salamanca, o que eu gosto de ressaltar é o suporte para o aluno e o recrutamento e treinamento de professores. Então, a gente vê que é um modelo, uma ideia, né, de que todas as crianças devem aprender juntas, mas que eu preciso que esse professor tenha um treinamento adequado, né? Né, como um direito, mas que também fala sobre a necessidade de eliminar barreiras, garantir acesso e permanência, e erradicar a discriminação. Se a gente pega a LDB, ela também fala na questão da solidariedade humana, da cidadania, né, e da preparação, né, da qualificação desse sujeito para o trabalho, e também fala sobre as questões relacionadas aos serviços de apoio, né, da educação especial, como eu já mencionei. Então, em 99, a gente tem a educação especial passando para um eixo transversal. Ela não é mais uma modalidade de ensino à parte. Ela entra nessa transversalidade. Então, ela perpassa todos os níveis de educação, da educação infantil até o ensino superior. E quando a gente fala nas questões relacionadas à deficiência, a gente tem leis específicas, né, que falam sobre, reconhecem a língua de sinais como a língua natural, né, da comunidade surda, reconhecem a importância e a necessidade do uso do braille para as pessoas com deficiência visual, visão subnormal, a implementação de núcleos de atividades para as questões relacionadas a altas habilidades e superdotação, e a gente tem, em 2012, a lei relacionada ao transtorno do espectro autista, né? Então, a gente tem, essas são algumas leis, né? Em 2021, a gente teve também uma lei que fala especificamente sobre a dislexia e o TDAH, né? Então, que esses alunos também
têm direito, né, a ter suporte, diagnóstico, enfim, que eles têm seus direitos assegurados por lei. Além disso, em 2015, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que define inúmeros direitos, né, inclusive o da educação, né, e de uma educação que não é qualquer uma, é uma educação inclusiva, em que esse aluno tenha tudo que for necessário para que ele possa aproveitar todas as situações educativas. O atendimento educacional especializado, ele foi estabelecido por esse decreto, né, 7.611 de 2011, e ele fala, né, esse decreto fala sobre quem é o público-alvo da educação especial, então, quem são as pessoas que têm direito a esse suporte, e ele não fala sobre a necessidade de laudo para esse suporte. Então, todos os alunos que têm necessidades específicas podem solicitar, sem que eles tenham que ficar comprovando que eles têm um laudo para ter esse direito, né? Fala também sobre a não exclusão do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e dos apoios que são necessários para facilitar a efetiva educação. Além disso, também fala sobre essa necessidade de medidas de apoio individualizadas e também efetivas. E outros alunos com transtorno de aprendizagem, né, também precisam ter esse suporte, como eu já falei. Por isso, a lei de 2021 assegura que essas pessoas tenham também direito das suas necessidades serem atendidas, né? Aí a gente tem imagens de pessoas que vocês conhecem, né, e que têm dislexia. Então, como a gente viu, né, essa educação inclusiva é uma ação conjunta que envolve família, professores, alunos, comunidade e profissionais da área da saúde, da educação, né, e que precisam estar disponíveis. Então, a educação inclusiva, ela prevê mudanças na escola, prevê mudanças na universidade. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse montando num touro bravo, né? Então, a gente fica lá equilibrado, né, para poder garantir que essa educação aconteça. Então, esses ajustes razoáveis, né, prescindem de um professor disponível, aberto, e também que receba apoio, formação continuada e que os serviços de apoio aconteçam. Então, por isso, a analogia que a Mantuan utiliza é de um caleidoscópio, né? Se a gente pensar o que é um caleidoscópio, ele é um brinquedo feito de espelho e pedacinhos de vidro, né? Então, à medida que eu mexo esse caleidoscópio, a imagem que se forma vai ficando cada vez mais bonita, se os pedacinhos de vidro forem, quanto mais diferentes eles forem, mas é feita de espelho e vidro. Então, se eu for inábil nesse manuseio, eu destruo toda essa beleza, né? Então, por isso, todas essas engrenagens, né, que compõem a educação inclusiva têm que estar muito azeitadas, né? Então, por isso, é preciso a gente pensar, né, que existe a necessidade de assumir que as diferenças, elas são inerentes à nossa condição humana, por isso tem que ser respeitadas, né? Por isso que eu preciso ter ajustes, uma continuidade desses ajustes, né? E por isso eu preciso pensar que eu tenho que conciliar o ensino com as características desse sujeito que aprende, né? Então, o currículo, ele tem que permitir essa generalidade, mas também a flexibilidade, que permitam que cada escola, cada instituição, né, elabore um projeto curricular com ênfase no desenvolvimento das potencialidades desse aluno. Por isso, hoje a gente fala em planos de ensino individualizado, né, para que a gente possa contemplar as necessidades desse aluno, mas também desenvolver os conteúdos, né, e a capacidade crítica e reflexiva. Então, todo projeto curricular, ele deve considerar diferenças individuais, né, mas o contexto em que essa instituição está. Então, o professor precisa, né, entender que as atividades que são propostas, a forma como eu ministro a minha aula, aquilo que eu vou utilizar na minha avaliação,
precisa contemplar esse contínuo das diferenças. Por isso, alguns autores falam em adaptações curriculares ou em ajustes, né, que são um conjunto de estratégias que vão adequar os conteúdos do currículo às necessidades desse aluno. Né? Sabemos que esse currículo vai ser acessado muitas vezes por recursos materiais, né? Então, lupa, né? Uma comunicação diferente, um sistema de comunicação alternativo, o uso de um material mais concreto, às vezes, recursos ambientais, então, em que eu preciso eliminar barreiras arquitetônicas, ou preciso mudar o ambiente, e serviços educativos. Então, há inúmeros profissionais da área da educação e da área da saúde podem dar suporte para esse professor e para esse aluno e para essa família, né? E os serviços dependem. Então, eu vou oferecer serviços que forem necessários para quê? Para que possa ser feita a adaptação de materiais, né? Então, aqui é um exemplo de uma oficina feita com professores para trabalhar com alunos com materiais para alunos com deficiência visual. Então, os professores construíam um material e depois eles experimentavam, né? Faziam uma vivência com os materiais. Outras adaptações que podem ser feitas, né? Então, às vezes, o aluno tem uma dificuldade de perceber o estímulo visual, eu posso utilizar um material concreto. Então, eu faço uma adaptação do material e ele pode pegar, né, o material para poder perceber, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um aluno com visão subnormal ou com deficiência visual, e eu quero representar uma brincadeira, eu posso fazer uma maquetezinha e ele perceber do que é que a gente está falando, né? Aqui também uma adaptação de obra de arte, né, para um aluno com visão subnormal ou deficiência visual. As atividades também, né, têm que ser adaptadas, dependendo da necessidade do aluno. E, às vezes, o meio precisa ser adaptado. Então, a gente trabalha sempre formando redes, né, de trabalho integrado. Então, se a gente pegar aqui na universidade, a gente tem núcleo de apoio pedagógico, núcleo de acessibilidade e inclusão, tem o escritório de ações afirmativas, né? Então, a gente tem que formar essas redes de trabalho integrado para que os alunos possam participar da melhor maneira possível. E uma coisa importante é a questão da formação docente, né? Então, por que é que a gente está falando de formação docente? Então, se a gente pegar a educação básica, né, que é onde a gente tem mais estatísticas, em 2017 a gente tinha 77 mil alunos com transtorno do espectro autista. Em 2022 são 429 mil. Isso significa que os aumentos têm acontecido de 37% a 69% em apenas um ano escolar. Então, não dá para a gente dizer que não dá para falar, né, dessa questão. Por isso, a gente precisa pensar na formação do nosso professor, né? Então, a formação docente, ela precisa ser feita, né, porque os próprios professores dizem que eles precisam de uma formação melhor para incluir os alunos com TEA. E quando a gente vê as pesquisas, né, que são feitas sobre essa questão, a gente vê que isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa que aparece em todos os países. Então, todos os países têm dificuldades para ampliar o alcance de seus programas de inclusão escolar e preparar os educadores que estão na educação desses alunos, né? E que o transtorno do espectro autista ainda é uma condição pouco conhecida pelos docentes quando comparado a outros profissionais da área da saúde, por exemplo. E mesmo nos casos em que a gente encontra, né, o transtorno do espectro autista, a gente vê que a diversidade de características e de necessidades é cada vez maior, né? Então, por isso, a formação docente é tão importante. Quando a gente pega, né, os estudos, a gente vê que a maioria dos docentes tem uma baixa expectativa de autoeficácia. E eles acham que a formação que eles tiveram, a formação acadêmica, não serve para atender esses alunos. E isso, gente, para qualquer um de nós, vai gerar sentimentos de insegurança, de angústia, né? Então, eu vou ter dificuldade de atender esse aluno mesmo, porque eu acho que eu não sou capaz, né? Então, por isso é preciso investir na formação continuada, é preciso que haja equipes de atuação multiprofissional, né? Multiprofissional dentro do ambiente acadêmico,
E por isso também é preciso ter espaços como esse para que a gente possa oferecer acolhimento e suporte para os professores, porque não é só oferecer informação, né? Mas é também acolher quais são as necessidades desses professores. E essa formação, será que está prevista na lei? Então, se a gente pega, né, a formação para as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, a gente vê que existe, sim, formação específica, né, para a educação especial, por exemplo, né? A ideia também de ter uma formação bastante ampla, né, em que esse sujeito possa ser capaz de produção e difusão de conhecimento, ele possa ser capaz de elaborar material, né? Então, existe essa previsão, né? E quando a gente pega o que são competências que esse professor precisa ter, então ele precisa ter conhecimento profissional, então saber como é que ele ensina, né? Saber como é que os estudantes aprendem, conhecer a vida desses estudantes, conhecer como é que é o sistema educacional e como que ele funciona, né? Tem que ter prática profissional, então ser capaz de planejar ações de ensino que resultem em aprendizagem e gerir esses ambientes de aprendizagem, também avaliar adequadamente esse aluno e conduzir as práticas pedagógicas daquilo que ele quer trabalhar, e quais habilidades e competências ele quer desenvolver, né? E, além disso, se espera que esse profissional seja engajado, então, que ele se comprometa com a formação, que ele participe do projeto pedagógico e que ele se engaje na vida, né? Então, com as famílias, com a comunidade, com os profissionais que estão na escola em que ele atua. E a gente tem também previsto que tem que haver uma articulação entre a formação inicial e a formação continuada, né? E que esse sujeito tem que saber sobre os marcos legais, né, e sobre a educação especial. Então, resumindo, eles precisam saber como aprendem, precisam ser capazes de gerir os ambientes de aprendizagem e acreditar e colocar em prática que todos são capazes de aprender. Mas, na verdade, como é que isso acontece, né? Como é que essa formação acontece no ensino superior, nas instituições de ensino superior? A gente tem um generalista, que tem disciplinas específicas, normalmente educação inclusiva, educação especial, Libras, né? E aí ele tem uma aula ou duas sobre TEA, né? Transtorno do espectro autista, ao invés de pensar, vou ensinar matemática, como é que eu vou trabalhar essas questões de matemática com esse aluno ou com aquele aluno, né? Então, essa problematização nem sempre é feita. E para nós, né, no ensino superior, a gente sabe que a nossa graduação forma a gente para exercer uma profissão. E a pós-graduação é aperfeiçoamento profissional e pesquisa. E como é que a gente aprende a dar aula no ensino superior? Dando aula, né? Então, também, essa parte da formação, ela fica realmente descoberta. E aí, o que acontece? Os sentimentos, né, de baixa autoeficácia, de ansiedade, angústia, medo, insegurança, e do outro lado, desafios, né, porque eu preciso atender a necessidade do aluno, os anseios dessa família, atuar em conjunto com a equipe que atende esse sujeito. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa buscar formação e apoio, né, e conversar sobre as nossas necessidades. Então, como é que essa formação continuada acontece, né? Então, de acordo com a legislação, a formação continuada, ela é essencial para a profissionalização. E ela deve ser inspirada justamente nas trocas de saberes, né, nas experiências docentes. Então, ela precisa estar integrada no nosso cotidiano, porque é dentro do nosso trabalho que a gente vai ter mais e mais essa formação continuada. E especificamente, por exemplo, para atender o aluno com transtorno do espectro autista, o que a gente precisa de formação, né? Então, a gente não tem aí uma formação específica para atender esse aluno com TEA, né? Porque cada aluno é um aluno, né? Mas os conhecimentos são sempre importantes. Então, quanto mais o professor souber sobre a característica daquele aluno, sobre o que ele apresenta, tanto melhor para ajudá-lo, né? Então, é importante que o ambiente em que esse aluno está e esse professor estão integre justamente
o conceito de inclusão, né, e permita que esse aluno se desenvolva, se socialize, né, e tenha sucesso. Então, a rede de apoio é essencial. Então, dá para a gente entender que essa educação inclusiva na neurodiversidade, ela é uma responsabilidade de todos, né? Então, o que influencia o sucesso, nesse caso específico dos alunos com TEA? As experiências prévias que o professor tem e o conhecimento dele sobre o transtorno, né? O estabelecimento de vínculo professor-aluno, por isso que a gente pede que o professor converse com o seu aluno. A formação continuada, a especialização de docentes e a atuação multiprofissional fora e dentro da escola, né? Então, se eu tenho uma equipe com quem eu posso conversar, tanto melhor para que esse aluno seja efetivamente incluído. Então, que tipo de formação a gente pode ofertar? Normalmente, a gente oferta formação baseado nas necessidades dos docentes, nos problemas que a gente observa durante as nossas experiências do dia a dia, né? Então, é importante a gente saber quem são esses professores, que tipo de formação eles desejam, né? O que a gente tem de recurso disponível, e como eles dominam esses recursos, que temáticas eles desejam que seja abordada e como, né? Então, a gente tem feito em alguns lugares estudo de capítulo de livro, estudo de caso, né? É importante que a periodicidade atenda o que essas pessoas que a gente vai abordar desejam, né? Então, é isso. O que a gente tem observado que tem funcionado para essa questão de formação, né, e também para a inclusão? Então, a gente tem feito conversas com os docentes, às vezes em rodas de conversa, às vezes individualmente. Nós construímos aí e-books e outros materiais para consulta que estão disponíveis no nosso portal de acessibilidade, né? Em alguns casos, a gente pode observar o aluno e conversar com o professor. Algumas reuniões mediadas, então, entre aluno e professor, ou entre aluno e coordenador de curso. Minicursos, né, de acordo com as demandas da instituição. E acho que o mais importante é ouvir, mas utilizando escutativa, né? Então, ouvir os estudantes, às vezes a família, os colegas, a comunidade acadêmica, os professores, né? Então, isso é importante nessa construção. Então, se a gente pensar, né, essa educação inclusiva que a gente está falando, ela vai muito além da questão da deficiência, da neurodivergência, né, da neurodiversidade, ela é uma questão de todos e todas. Então, por isso, é preciso que haja, sim, um trabalho conjunto, né? Então, a gente precisa contextualizar, acho que é importante, eu tenho ouvido muitas pessoas fazendo assessoria, né? Fazendo assessoria, professora, para a universidade, mas você já esteve numa sala de aula universitária? Não. Então, fica difícil, né? A gente precisa entender que esse professor, esse aluno, está dentro de um contexto. Se era educação básica ou no ensino superior, é preciso que a gente aborde a educação inclusiva por meios de discursos, mas também práticas, né? Então, não é uma prática distante da realidade concreta. Então, a gente precisa entender qual é a situação. Então, a gente precisa olhar como é essa situação, para que a gente possa estabelecer o respeito pelo professor que está lá, pelo aluno que está lá, né? E justamente a valorização das diferenças, dentro ou fora das instituições escolares. Então, não adianta eu só ficar falando, eu preciso estar na prática, né, mostrando o que pode ser feito e discutindo, porque um aluno que eu tenho é totalmente diferente do aluno que o outro professor tem. Por isso é importante a gente fazer parcerias, né, de formação continuada. Porque nosso objetivo é favorecer as relações humanas e contar novas histórias. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, porque eu estava... Vocês estão vendo essa imagem que tem aqui um barquinho? Eu estava nesse barquinho, né? Só que eu estava como guia intérprete dentro desse barquinho. Então, eu estava levando uma amiga surdo-cega
tinha uma outra amiga que tem um problema visual importante, um outro rapaz surdo-cego, e aí, para chegar no barquinho, eu precisava passar por uma ponte feita de uma madeira, assim, que estava super mole, né? E aí eu falei para minha amiga, falei, meu Deus, né? Minha amiga surdo-cega, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no barquinho, né? Tá muito difícil chegar no barquinho, não vou conseguir chegar lá. E ela falou assim para mim, puxa, Marisa, quer dizer então que quando a tua vulnerabilidade entra em jogo, você não consegue participar de uma situação? Olha, eu estou tranquila, estou guiada por você e não estou nem sabendo que essa ponte está mole, né? Então, acho que a educação inclusiva, ela tem o papel de fazer com que cada um de nós acolha a sua vulnerabilidade. Então, a gente tem exemplos de pessoas que dançam em cadeiras de rodas, a gente tem exemplo, né, esse casal, né, que o Carlos Jorge e a Cláudia Sofia, são duas pessoas surdo-cegas que têm uma vida muito participativa. É isso que precisa acontecer, né? É isso que a educação inclusiva propicia, que a gente favoreça as relações humanas e construa e conte novas histórias, né? Essas aqui são as referências bibliográficas. E eu acho que era isso que eu gostaria de falar, então eu queria deixar aí uns minutinhos, né? Uns 15 minutinhos para a gente poder conversar um pouco sobre tudo isso que eu falei e vocês também poderem se manifestar. Esse aí é meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, eu estou à disposição. Obrigada, Marisa, pela aula. É sempre bom ouvir você falar. Me identifiquei em alguns momentos. Eu me sinto também, sou professora da área de engenharia, né? Apesar de atuar com essas coisas, e muitas vezes me sinto não preparada, né? Em sala de aula. Tem algumas questões aqui, eu também tenho algumas. Quem quiser colocar perguntas no chat ou enviar ali no formulário, eu vou passar as perguntas para a Marisa. Primeiro tem um comentário da Edna, muitas questões importantes e boas dicas. Na instituição onde eu atuo, temos valorizado bastante as experiências dos docentes que compartilham com os colegas. E aí tem uma pergunta da Ana Valéria, que agradece a aula. Acho que estamos enfrentando diferentes desafios para o processo de inclusão. Eles estão dentro e fora de sala de aula. Ainda tem inúmeras dúvidas e muitas angústias. Como podemos, além dos desafios próprios da inclusão entre alunos e professores, lidar com as limitações institucionais? Exemplo, como atender as demandas dos alunos solicitadas em laudos amparadas por lei, sem ter os instrumentos e apoio especializado? Ela até ligou a câmera aí, se quiser complementar. Oi, Ana Valéria, muito obrigada pela sua pergunta. A gente sabe que vem enfrentando uma crise nessa questão do atendimento especializado, né? O atendimento educacional especializado, ele é uma questão que é contemplada na Constituição Federal, mas nem sempre as crianças, né, têm conseguido esses atendimentos, as crianças e os adolescentes. Então, o que eu tenho feito ultimamente, né? A gente costuma fazer, eu trabalho aqui na Unifesp, eu tenho um ambulatório que chama Núcleo de Apoio à Inclusão Escolar, né? Então, nesse núcleo, a gente avalia as crianças, faz atendimento terapêutico e também faz orientação, né, para a escola. Então, o que eu tenho feito é sempre buscar que a família vá atrás dos seus direitos, né? Então, acionar o Ministério Público, porque é um direito constitucional, né? Eu trabalhei 27 anos na Prefeitura de Mauá e, às vezes, vinha um documento do juiz, cumpra-se, e a gente tinha que se virar para colocar aquela criança em atendimento. Só que se a família não se mexer, esses cumpra-se não vão acontecer. E o que acontece com o professor é que, às vezes, né, o que a gente observa, eu tenho feito um trabalho conjunto aqui muito legal com a Escola Paulistinha, e a gente faz uma discussão de caso, eu dou uma ideia, quando eu chego na semana seguinte na escola, o professor já fez 20 materiais diferentes, né?
Então, a gente vê que os professores, na maioria das vezes, com uma informação, eles abrem a criatividade e conseguem utilizar aquilo que eles têm disponível, né, e construir materiais para atender às necessidades das crianças. Mas eu também acho que não é responsabilidade do professor tudo, né? Então, a gente faz o que é possível e vai cutucando a família, porque uma carta, né, um cumpra-se que vem do Ministério Público é uma coisa. Se tiver 100, a prefeitura, o Estado, vão ser obrigados a criar um serviço, porque como é que vai fazer com esses 100? Né? Agora, isso é uma coisa. Então, fazer com que as pessoas se mobilizem para conseguir os serviços, porque a gente sabe que é assim que funciona, né? Enquanto não tem a demanda pública, o negócio não acontece. Se a prefeitura, né, enquanto o eleitor não pede, ele não consegue o que é preciso, né? Agora, de outro lado, o professor buscar formação e buscar os apoios que ele tem próximos. Então, às vezes, a gente tem associações, às vezes, a gente tem alguns alunos que já têm atendimento educacional especializado, então, chamar esse professor do atendimento para que ele possa ajudar na formação, né? Solicitar a formação para o seu gestor, para o seu coordenador. Então, tudo isso são formas que a gente vai buscando para conseguir complementar aquilo que a gente não tem na escola. Então, essas são estratégias. Eu sei que não é o melhor dos mundos, mas a gente precisa dessa disponibilidade para poder ir buscando as coisas. E eu sei que, normalmente, os professores fazem tudo o que é possível, mas entender que tem coisas que a gente tem que fazer com que outras autoridades se mobilizem, né? Então, enquanto a gente tiver voz, a gente tem que pedir, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta a contento. Sim, obrigada, professora Marisa. Eu posso só fazer uma pergunta rápida aqui. Essa sua resposta eu posso estender para ensino superior também? Pode. O que a gente tem feito no ensino superior é o seguinte: a gente tem os NAIs, né? Dentro, por exemplo, aqui da Unifesp, a gente tem os núcleos de acessibilidade e inclusão, que também estão previstos na legislação, né? Então, os núcleos de apoio pedagógico, o núcleo de acessibilidade e inclusão, eles têm respaldo legal. Então, a gente pode, sim, estender para esses núcleos e aí buscar esses serviços. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Quer complementar, Michele? Olá, tudo bem? Deixa eu ligar, minha câmera está meio escura aqui. Aí. Obrigada, Marisa, por essa aula que para a gente esclarece muitas coisas. Ana Valéria, a pergunta da Ana Valéria, a minha era ser a complementação, porque nós somos da Unifesp Diadema, a gente coordena um curso, a Ana Valéria coordena e eu sou vice-coordenadora dela, e nós estamos com várias demandas. E uma das demandas é que, nesse caso, pela primeira vez, chegou um laudo para a gente, eu até anotei aqui, da psiquiatra, e ela pede que esse aluno tenha suporte pedagógico individualizado. Então, a nossa dúvida, a gente sabe, tem o NAI, né, temos alguns apoios, mas no caso de um suporte como esse, que era a minha dúvida, que eu falei que era isso que eu ia perguntar, porque o nosso maior gargalo está sendo no ensino superior, né, nesse momento, que é onde a gente atua, e a gente queria saber qual resposta a gente dá, que respaldo que a gente tem da universidade, que recebe esses alunos com essas demandas e essa inclusão, mas eu vou ser muito sincera, eu me sinto muitas vezes, angustiada, porque quando chega uma demanda como essa, a gente não tem muita ideia de como responder e nem de como proceder. A gente mandou um e-mail para todas as instâncias dentro da Unifesp e, aparentemente, a gente não tem esse apoio. E eu entendo também que não é tão fácil assim, só que você mesma mostrou nos números que eles estão crescendo demais. Se esses estudantes que estão vindo do ensino básico, com esse aumento expressivo, né, com esses laudos, eles vão chegar de alguma maneira para a gente em algum momento.
Então, eu queria saber um pouco, como você enxerga como a universidade, no caso, a gente da Unifesp, que é o que interessa para a gente nesse momento, está vendo isso, como você vê que isso vai caminhar, e no caso dessa demanda, como a gente procede, porque eu não tenho ideia do que fazer. Obrigada, viu? Nada, Michele. A sugestão, Michele, é a seguinte, não pode ter monitoria. Então, eu posso desenvolver um projeto de monitoria em que eu tenha, e não deixa de ser um suporte didático-pedagógico, né? Aqui no Campus São Paulo, a gente está com um projeto de tutoria, inclusive, é um projeto de extensão. Então, a gente tem, ele é organizado por uma aluna com transtorno do espectro autista, né? Então, ela me ajuda nessa organização de buscar tutores, e aí esses tutores se responsabilizam por um aluno. Então, ele vai dando suporte naquela disciplina que ele tem mais facilidade, eles têm um grupo de apoio pelo WhatsApp, e um grupo de apoio que, quando um precisa, o outro ajuda, né? Então, esses são alguns suportes que a gente pode dar. O suporte pedagógico, né? Eu não sei se em Diadema vocês têm núcleo de apoio pedagógico. Tem, Marina? Acho que só no Campus São Paulo que tem, não é? Não temos. Eu propus, não tem. Então, e no núcleo de acessibilidade e inclusão de vocês não tem nenhuma pedagoga? Nem no núcleo de apoio estudantil, no NAI? Não. Não são todos os campos que têm pedagogos mesmo. Então a ideia talvez seja de pensar como é que a gente poderia fazer essa busca, né? Porque assim, o que esse aluno precisa? O que é o apoio didático-pedagógico? Normalmente alguém sentar, organizar uma rotina de estudo, né? O que ele precisa estudar e fazer os ajustes necessários. Então, se esse aluno procura um núcleo de acessibilidade e inclusão e diz quais são as demandas, porque o que o médico está querendo? Ele quer que ele tenha um professor particular, né? Então, isso dentro da universidade, a gente sabe que não acontece em lugar nenhum, não é aqui que não acontece, é em lugar nenhum, ele pode ir em qualquer universidade que ele não vai ter isso. Então, às vezes, o suporte que ele precisa é alguém que sente com ele e fala, vamos organizar os seus estudos? Olha, o professor tal tem esse monitor, o professor tal tem esse monitor, ou eu tenho esse aluno tutor, né? Então, às vezes, a organização pode ser feita dessa maneira. Por quê? Esse estudante, lembra que eu falei que um dos princípios é justamente a gente pensar em autonomia, independência, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso, porque esse sujeito vai sair daqui, ele vai trabalhar. Então, como é que ele vai se virar se a gente não fizer um trabalho para que ele vá caminhando nessa questão de autonomia e independência? Se é um aluno que está no primeiro ano, é comum, não precisa ter nenhuma necessidade específica, é comum que os alunos fiquem totalmente perdidos em como é que eles vão fazer, né? Então, pensando num aluno de ensino superior do primeiro ano, talvez esse primeiro ajuste possa ser feito pelos profissionais que estão no núcleo de acessibilidade e inclusão, em conjunto com o coordenador do curso, com o professor, e depois vão sendo feitos ajustes de acordo com a necessidade. Aí, Ana Valéria, tem a questão de atendimento especializado. O que é atendimento especializado? É um aluno com autismo, né? O que é esse atendimento especializado? Então, para um aluno com autismo, é você ter rotina, é você ter previsibilidade, né? Então, é isso que que o apoio especializado vai fazer. Vai de acordo com as demandas desse aluno, né? E também pode ser feito um plano de ensino individualizado, como a Maíra colocou, né? Então, o que é esse plano de ensino individualizado? O que a gente faz quando a gente faz uma reunião de acolhimento no NAI, né? A gente faz a reunião de acolhimento desse aluno. E depois a gente coloca quais são os ajustes necessários, é muito próximo do que a gente tem dentro de um plano de ensino individualizado, né? Porque esse aluno, às vezes, pode precisar retirar alguma matéria, colocar uma outra no lugar, né? Cursar determinadas unidades curriculares. Então, isso é uma coisa que nós que estamos na universidade já sabemos mais ou menos como é que funciona. Então, talvez
Michele, pegar um professor de referência, né? Então, olha, você é o professor de referência, isso é muito comum em pessoas com autismo, elas precisam de um professor de referência. É esse professor de referência que ela vai poder falar, que ela vai poder tirar dúvidas, né? Porque uma coisa que eu observei muito, né? Na hora que a gente escreveu o livrinho sobre transtorno do espectro autista, a gente pegou um material, né, algumas teses que falavam sobre a inclusão na voz dos alunos com autismo. E umas coisas que eles dizem são que, às vezes, eles não sabem nem a quem eles vão recorrer, que eles não sabem quais são as atividades de extensão que estão previstas, que eles não conhecem os espaços da universidade, que ninguém fez uma apresentação para eles de como é que funciona a grade, o que ele pode fazer, quais são os seus direitos, né? Então, nesse sentido, aqui, por exemplo, no Campo São Paulo, a gente produziu uma cartilha inclusiva, que fala sobre, se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para vocês, né? Que foi feito por uma aluna também, então ela coloca, olha, para acessar o SEI, o que você precisa fazer? Né? Olha, a gente tem aqui um bandejão que custa tanto, né? Então, essas informações, que são informações que para a gente parecem bobagem, para esse aluno funciona como se fosse um guia para ele desvendar como é que funciona a universidade. Então, às vezes, é preciso isto, né? Então, acho que pode-se chamar esse aluno e conversar. Olha, o seu médico pediu isso aqui. A gente está pensando nisso aqui. Isso te atende? O que precisa? Então, ir conversando, porque uma coisa que eu sempre digo é assim, nós estamos falando de adultos. Não é mais a criança que precisa de alguém que vá definir como é que funciona, né? Então, a gente está falando de adultos. Se a gente está falando de adulto, como é que vai ser para esse adulto? O que vai ser melhor para esse adulto? E eu estou dizendo que a gente vai ter um dia que a gente, né, nunca a gente vai precisar de um profissional para aquele sujeito? Não, eu não sei o que vai acontecer, né? É como outro dia uma pessoa me perguntou, professora, e se chegar alguém na medicina que é cego, como é que vai fazer? Não sei, porque ainda não aconteceu, né? Mas eu acho que futuramente a gente vai ter que formar equipes mais robustas mesmo. Mas neste momento, talvez isso atenda. Eu acho que vale a pena experimentar. Normalmente esse aluno, ele já vem, né, nessas teses que eu li sobre os alunos, ele já vem de uma história muito difícil na educação básica, então eles têm uma possibilidade de conversar, de compreender que se na educação básica, né, a gente começou o modelo de educação inclusiva na década de 90, e a gente sabe que ainda está muito difícil, imagina no ensino superior, que é recente essa questão. Então, normalmente, eles têm essa visão, essa tolerância, né? Então, vale a pena conversar com ele, Michele. Sempre vou pela conversa. E aí, se não der certo, a gente pensa em outra solução. Tá bom? Não sei se diminui um pouco a angústia. Eu não sei se diminui um pouco a angústia de vocês, mas normalmente, quando eu converso com eles, tem aluno que fala assim para mim, calma, professora, eu entendi, eu vi que a senhora fez tudo o que é possível. Então, a gente não conseguiu dessa maneira, vamos tentar de outra. Qual é a outra que a senhora acha que pode ser feita? Então, acho que a gente tem que entender que quando vem um laudo médico e o médico pede um treco desses, dá mesmo desespero na gente. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem, né? Então, quais são as estratégias possíveis? Tá bom? Muito obrigada, Marisa. Obrigada mesmo. Imagina. A gente vai descrever, viu, Marisa? Pode escrever, pode até me chamar pelo WhatsApp. A Marina tem meu WhatsApp. Vocês podem me chamar, não ligo, não. Tá bom. Obrigada mesmo. Nada, imagina. Aqui no chat tem vários elogios e um comentário da Maíra que você leu, né? Ela falando que o PEI não comporta, o projeto pedagógico deles não comporta o PEI, mas de perguntas não tem mais nenhuma. Eu queria aproveitar até a pergunta da Michelle e da Ana Valéria. Eu acho que vocês já participaram das nossas rodas de conversa, não? Em algum momento? A gente anda fazendo ainda, então vocês estão convidados para participar e construir junto com a gente aí a Universidade Unifesp mais inclusiva também, tá bom?
Não dá para ser uma construção de uma pessoa só, né, gente? Tem que ser de todos e todas, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Essa experiência de vocês, né, Michelle, Ana Valéria, ela pode ser a experiência de outro professor amanhã. Por isso que a gente espera que as pessoas venham para as rodas de conversa. A gente não liga se a pessoa estiver brava, quiser falar, tem que ter um lugar para ela poder dizer para a gente o que ela está sentindo, pensando, né? Senão a gente não aguenta mesmo. Tem horas que é difícil, né? Mas a gente escolheu trabalhar na educação, já sabia que o negócio, né, era complicado. Mas foi um prazer, Marina, eu agradeço muito, né, o convite, a oportunidade, e estou sempre à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada. A gente que agradece, Marisa. Agradeço também as perguntas, a participação de todas e todos aqui nessa palestra. A gente vai continuar conversando sobre isso. E amanhã, hoje a gente termina por aqui as apresentações, as atividades do iTech, mas amanhã a gente tem mais 4 ou 5 palestras e rodas de conversa, então vocês devem ter recebido por e-mail a programação completa, mas fica aí o convite para vocês participarem amanhã também, que tem várias atividades muito legais aí também para a gente discutir, debater esse tema que é tão importante aí para todo mundo, né? Não só para a inclusão de pessoas com deficiência, mas para todos que participam da comunidade universitária aí. Então, queria agradecer novamente e me despeço aqui de vocês e até amanhã, pessoal. Obrigada.